Você acredita que o custo de ter uma mulher ao seu lado se resume à conta do restaurante no sábado à noite ou ao presente de aniversário? Mas essa é a mentira mais cara que você já comprou. A realidade, meu caro sobrevivente, é que namorar, nos moldes modernos, é um ato de sabotagem financeira contínua e silenciosa que está drenando não apenas sua conta bancária, mas a própria essência do seu potencial de construção de império. Schopenhauer já dizia que o amor é uma armadilha da natureza para garantir a perpetuação da espécie, mas ele esqueceu de mencionar que, para o homem moderno, essa armadilha vem com uma fatura que pode custar sua liberdade financeira vitalícia. Estamos falando de um imposto invisível, uma tarifa sobre sua energia vital que deveria estar sendo convertida em ouro, mas está sendo convertida em validação emocional para alguém que, na primeira crise, pode te abandonar. Você está trocando a construção do seu trono por um aluguel temporário no coração de alguém que vê você como um provedor de utilidade, não como um rei. Se você sente no fundo das suas entranhas que algo está errado, que você trabalha como um condenado e a pilha de dinheiro nunca cresce como deveria, é porque existe um vazamento no casco do seu navio. E esse vazamento tem nome. A sociedade te vendeu a ideia de que o homem de sucesso é aquele que tem uma mulher ao lado, mas escondeu a cláusula contratual. Para manter essa mulher, você terá que sacrificar a velocidade da sua ascensão. Se esta mensagem ressoou como um trovão na sua consciência, se você sente que tem vivido essa mentira, mostre sua força agora. Deixe seu like como um ato de desafio contra a mediocridade que te impuseram. Inscreva-se para se alistar no nosso batalhão de homens que decidiram ver a verdade. E entre na nossa comunidade exclusiva para ter acesso ao arsenal completo de estratégias para blindar sua mente e seu bolso. A guerra começou e o primeiro passo é admitir o custo da batalha. Vamos falar sobre o conceito de custo de oportunidade, não como uma teoria econômica chata de sala de aula, mas como a lâmina que está sangrando o seu futuro. Cada hora que você passa discutindo a relação, cada fim de semana arrastado para eventos sociais que você despreza para agradar a vaidade dela, cada momento gasto tentando decifrar o código impossível das emoções femininas, é um tempo que você roubou da sua própria construção. Imagine onde você estaria hoje se, nos últimos 5 ou 10 anos, cada segundo de drama emocional tivesse sido investido friamente no seu negócio, na sua carreira ou no seu intelecto. A diferença entre onde você está e onde você poderia estar é o preço real que você pagou por amor. O homem medíocre olha para o extrato do cartão e vê o gasto com o cinema. O homem desperto olha para o relógio e vê os milhões que deixou de ganhar porque sua mente estava ocupada demais tentando não desagradar sua parceira. É uma drenagem cognitiva. A sua mente, que deveria ser uma fortaleza de estratégia e conquista, torna-se um centro de atendimento ao cliente 24 horas para as inseguranças dela. E o mercado, meu amigo, o mercado não perdoa. Enquanto você está preocupado em escolher a cor da cortina para a casa que ela quer, existe um homem faminto, solteiro e focado, que está trabalhando 18 horas por dia para tomar seu lugar no topo da cadeia alimentar. Ele não tem esse dreno, ele não tem esse imposto. A energia dele é laser. A sua é uma lâmpada difusa tentando iluminar o abismo insaciável das necessidades dela. Você está competindo com uma âncora amarrada no tornozelo e ainda se pergunta por que é tão difícil nadar. A conta real não é o que sai do seu bolso, é o que nunca chega a entrar nele, porque você está ocupado demais sendo o funcionário do mês em um relacionamento que não te paga dividendos, apenas te cobra juros compostos de sanidade e tempo. Permita-me contar a história de um homem que vamos chamar de Ricardo, um arquétipo doloroso que talvez você reconheça no espelho. Ricardo era um engenheiro brilhante, mente afiada, com um projeto de startup que poderia revolucionar seu setor. Aos 30 anos, ele conheceu Helena. Helena não era má, ela era apenas normal. Ela exigia tempo de qualidade, exigia viagens para postar no Instagram, exigia jantares para mostrar às amigas que era valorizada. Ricardo, querendo ser o bom homem que sua mãe ensinou, cedeu.
Aos poucos, as noites que ele usava para codificar seu projeto viraram noites de Netflix. Os finais de semana de planejamento estratégico viraram passeios no shopping. Ele dizia para si mesmo que estava equilibrando a vida. 5 anos passaram. A startup nunca saiu do papel porque ele nunca teve o tempo. Ele continuou no emprego corporativo seguro para pagar o estilo de vida que Helena demandava. E então a crise dos 40 chegou. Ricardo foi demitido num corte de custos. Sem a renda para sustentar as viagens e os jantares, o amor de Helena esfriou. Ela disse que ele perdeu a ambição, que ele estagnou. Ela o deixou por um cara que acabou de vender aquela startup que Ricardo sonhou criar. A ironia é brutal e o gosto é de cinza na boca. Ricardo pagou o preço máximo, sacrificou seu sonho no altar do relacionamento, e quando o sacrifício o deixou vazio, ele foi descartado por estar vazio. A mulher que exigia que ele parasse de trabalhar tanto foi a mesma que o desprezou por não ter o sucesso daquele que não parou. Essa é a hipocrisia fundamental que opera no subconsciente das relações modernas. Elas querem o fruto do seu trabalho, mas detestam o processo que o gera. Elas querem o reino-trono, mas reclamam quando ele tem que ir para a guerra conquistar o reino. Ricardo aprendeu tarde demais que você não pode construir um império pedindo permissão para quem só quer desfrutar da sombra dele. Aprofundando nessa ferida, precisamos encarar a traição das expectativas sociais. Desde menino, você foi condicionado a acreditar que o papel do homem é prover e proteger, e que, em troca desse sacrifício nobre, você receberia lealdade, respeito e um porto seguro. Mentiram para você. O que você recebe é uma linha de chegada que se move constantemente. Se você foca totalmente no dinheiro para garantir o futuro da família, você é acusado de ser ausente, frio e materialista. Se você foca na atenção, no carinho e na presença, você eventualmente se torna financeiramente estagnado e é desprezado por não ser o vencedor que ela idealizou. É um jogo de soma zero, onde a banca, a natureza feminina hipergâmica, sempre ganha. Você está preso em um paradoxo maquiavélico. Para ser amado, você precisa de status e recursos, mas para manter o amor, nos termos dela, você precisa consumir o tempo necessário para gerar esses recursos. É o mito de Sísifo aplicado às finanças domésticas. Você rola a pedra montanha acima o dia todo, e à noite, a dinâmica do relacionamento chuta a pedra para baixo. E não se engane, a conta real inclui também a perda da sua autonomia de risco. Um homem solteiro pode apostar tudo, pode dormir no chão do escritório, pode viver de macarrão instantâneo por 2 anos para capitalizar um negócio. Um homem comprometido tem medo. Ele tem medo de arriscar o conforto dela. Ele se torna conservador, medroso, um funcionário padrão que morre de medo de perder o salário fixo. Esse medo é o assassino da riqueza. A domesticação do homem através do relacionamento é, na verdade, a castração da sua capacidade de gerar grandes fortunas. Você troca a possibilidade de ser um conquistador pela certeza de ser um pagador de boletos. E quando você olha para trás, depois de uma década, percebe que a única coisa que cresceu foi a sua tolerância ao desrespeito e às suas dívidas, enquanto sua alma de guerreiro foi sufocada por almofadas decorativas e compromissos sociais irrelevantes. Agora, eu quero que você olhe para dentro, para aquela cicatriz que pulsa quando você vê o extrato bancário ou quando lembra das oportunidades que deixou passar para salvar o casamento. Você conhece a dor do custo irrecuperável, a falácia lógica que te mantém investindo em um poço sem fundo só porque já jogou muito dinheiro lá dentro. Você continua pagando, continua cedendo, continua se diminuindo, na esperança de que um dia o retorno venha. Mas o mercado das relações não funciona assim. Não há dividendos garantidos na lealdade feminina moderna. Você é apenas tão bom quanto o seu último depósito, seja ele financeiro ou emocional. Reconhecer isso dói. Dói admitir que fomos ingênuos, que fomos soldados leais em um exército que não nos daria medalhas, apenas o esquecimento. Mas essa dor é o início da cura, é o fogo que cauteriza a ferida. Você não está sozinho nessa trincheira. Milhares de homens, generais em potencial, foram reduzidos a soldados rasos por essa mesma dinâmica.
Se você já esteve neste campo de batalha, se você já sentiu o peso de carregar o mundo nas costas e ser cobrado por não estar sorrindo enquanto faz isso, comente "entendido" abaixo. Sua voz se junta à de milhares de outros homens que despertaram e decidiram parar de sangrar. Deixe seu comentário como um marco de que você viu a realidade e não vai mais desviar o olhar. Vamos continuar descendo nessa toca do coelho, porque a podridão é mais profunda do que você imagina. Vamos dissecar a biologia da extração de recursos. Não é maldade, é instinto, e isso torna tudo mais perigoso porque é inconsciente e implacável. A psicologia evolutiva nos ensina que a fêmea busca segurança e provisão para a prole, mas no mundo moderno, isso foi pervertido em uma busca por status e conforto hedônico. O ninho não é mais uma caverna segura, é uma casa em condomínio fechado melhor que a da amiga. O homem é visto biologicamente como uma ferramenta de extração do ambiente. Você é a picareta que bate na rocha do mundo para trazer o ouro. O problema é que quando a ferramenta se desgasta, ela é substituída. Não existe aposentadoria honrosa para a ferramenta quebrada. Quando você entra em um relacionamento sério sem essa clareza brutal, você se coloca voluntariamente na posição de utilitário. E o que acontece com sua psique quando você é apenas uma utilidade? Você adoece. A pressão para performar financeiramente não vem de um desejo genuíno de construção, mas do pânico de ser substituído. Isso gera o cortisol, o hormônio do estresse, que literalmente corrói seu corpo e sua mente. Você trabalha com medo, não com ambição. E decisões tomadas com medo são sempre decisões financeiras pobres. Você compra o carro que não pode pagar para mostrar segurança. Você financia a viagem que vai estourar o cartão para comprar momentos de paz. É a biologia dela hackeando a sua lógica. Ela opera no imperativo da segurança imediata e do conforto. Você deveria operar no imperativo da construção de longo prazo e do legado. Esses imperativos estão em guerra. E, na maioria dos lares modernos, o imperativo feminino venceu, transformando homens com potencial de imperadores em meros gestores de caprichos domésticos, escravos de uma biologia que não se importa com a saúde mental do hospedeiro, desde que os recursos continuem fluindo. Chegamos ao fenômeno da inflação de estilo de vida conjugal. Quando você é solteiro, sua capacidade de adaptação é sua maior arma. Você pode viver com o mínimo, dormir em um colchão no chão, comer o básico e reinvestir 80% do que ganha. Essa é a fase do monge, onde as grandes fortunas são gestadas. Mas insira uma mulher na equação e observe a mágica negra financeira acontecer. De repente, o colchão no chão é deprimente. O bairro barato é perigoso. O carro antigo é vergonhoso. A necessidade de validação social dela inflaciona seu custo de vida em 300%, 400%. O dinheiro, que seria a semente do seu império, é queimado em conforto e aparência. E a justificativa é sempre a mesma. Nós merecemos, precisamos evoluir. Mas quem precisa? A evolução do homem é interna e patrimonial. A evolução que ela exige é externa e estética. Você passa a trabalhar para sustentar a infraestrutura do relacionamento, não o seu futuro. É como uma empresa que gasta todo o seu lucro reformando a fachada do escritório enquanto o produto principal apodrece. Você se torna um cenário bonito, mas oco por dentro. E o pior, se amanhã tudo der errado, se a empresa falir, se você adoecer, toda essa infraestrutura de luxo que você montou para ela se torna o seu calvário. As prestações não param. A manutenção do padrão de vida se torna uma corrente de ferro no seu pescoço. Você construiu uma gaiola de ouro e entregou a chave para ela. E agora você tem que correr na rodinha apenas para polir as barras. A sobriedade estoica, que é a base da riqueza real, é incompatível com a vaidade moderna dos relacionamentos de vitrine. Existe um custo ainda mais sutil e devastador: o preço da paz. Quantas vezes você comprou algo, concordou com uma reforma ou pagou por um serviço desnecessário simplesmente para evitar uma briga? Esse é o suborno emocional. Você está pagando resgate dentro da sua própria casa. O homem, por natureza, busca a paz no seu refúgio. O mundo lá fora é guerra e a casa deveria ser o descanso do guerreiro. Mas quando a casa se torna um segundo fronte de batalha, onde a insatisfação dela é a arma, o homem paga. Ele paga para ela parar de reclamar. Ele paga para ver um sorriso que dure 15 minutos. Ele paga pelo silêncio. Esse gasto não aparece nas planilhas de consultores financeiros, mas é uma hemorragia constante. É o imposto do silêncio. E o que é trágico é que isso nunca funciona a longo prazo.
O suborno apenas valida o comportamento do sequestrador. Ao pagar pela paz, você ensina a ela que a perturbação é uma moeda valiosa. Quanto mais ela perturba, mais você gasta para acalmá-la. É um ciclo de reforço positivo para o comportamento tóxico. Financeiramente, isso é desastroso. Você toma decisões de compra baseadas na gestão de humor da sua parceira, não na racionalidade econômica. Você se torna um refém emocional que usa o cartão de crédito como escudo. Sêneca diria que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja mais. No seu caso, você é pobre porque financia os desejos infinitos de outra pessoa apenas para ter um momento de trégua. Essa paz comprada é falsa. É um armistício temporário que custa o capital que deveria garantir a sua liberdade real. Agora vamos encarar o monstro final, a indústria do divórcio. Se namorar é um imposto, o casamento sem proteção é roleta russa com 5 balas no tambor. As estatísticas não mentem, elas gritam na sua cara. Metade dos casamentos termina, e a grande maioria dos divórcios é iniciada por mulheres. Quando o fim chega, a conta real é apresentada com juros de mora e correção monetária da alma. Metade do que você construiu foi embora. Pensão alimentícia, uma hipoteca sobre sua existência futura. A casa que você pagou com suor, ela fica, você sai. É a devastação patrimonial absoluta. Homens levam décadas para se recuperar financeiramente de um divórcio, se é que se recuperam. Alguns cometem o ato final de desespero. O sistema jurídico é desenhado para proteger a parte vulnerável, e adivinha quem nunca é considerado vulnerável, mesmo que esteja destruído emocionalmente? Você. O homem, por natureza, é visto como a fonte inesgotável, o poço que nunca seca. Entrar em um relacionamento sem considerar esse cenário apocalíptico não é romantismo, é negligência suicida. É caminhar por um campo de minas vendado, acreditando que a força do seu amor vai impedir as minas de explodirem. Não vai. A lei não te ama, o juiz não te ama. E naquele momento final, no tribunal, a mulher que jurou estar contigo na alegria e na tristeza vai lutar por cada centavo com a frieza de um banqueiro corporativo. A conta real que escondem de você é que o contrato de casamento é o único contrato empresarial onde a recompensa é limitada, mas o risco de perda é ilimitado. Você aposta 100% do que tem e do que vai ter, por uma chance de 50% de fracasso total. Nenhum investidor são faria esse negócio, mas você fez, guiado por hormônios e contos de fadas. Além do dinheiro direto, há a morte da fome. O conforto doméstico é o túmulo da ambição masculina. Há um arquétipo antigo do guerreiro que dorme em peles de animais e acorda antes do sol, faminto por conquista. Quando você entra na rotina de casal, com o sofá macio, a série na TV, a comida pronta e o sexo garantido, ou quase, sua testosterona comportamental cai. Você perde a borda afiada. A necessidade de caçar diminui, porque a barriga está cheia de comida processada e conforto emocional barato. Napoleão dizia que soldados marcham sobre seus estômagos. Homens modernos estagnam sobre seus sofás. A mulher, muitas vezes inconscientemente, domestica a fera que ela diz amar. Ela quer que você seja ambicioso, mas reclama se você trabalha até tarde. Ela quer que você seja perigoso, mas quer que você corte a grama no domingo. Essa domesticação mata o seu drive. A riqueza extrema, aquela que muda gerações, exige uma obsessão quase doentia, exige desequilíbrio, exige loucura. O ambiente de relacionamento médio busca o oposto, busca equilíbrio, sanidade, previsibilidade. E a previsibilidade é inimiga do lucro exponencial. Ao se adequar ao ritmo dela, você desacelera o seu próprio motor. Você se torna um sedã familiar, confiável e seguro, quando nasceu para ser um tanque de guerra ou uma Ferrari. A perda dessa fome, desse olhar de tigre, custa milhões ao longo de uma vida. É o custo do que você deixou de criar porque estava confortável demais sendo mediano ao lado de alguém que validava sua mediocridade desde que as contas estivessem pagas. Desmantelando o mito do suporte. Eles dizem, por trás de um grande homem há uma grande mulher. Essa frase é uma das maiores operações de marketing da história. A realidade para o sobrevivente cínico é frequentemente o oposto. Apesar de uma mulher exigente, ele conseguiu ser grande. A ideia de que ela está lá te apoiando muitas vezes significa que ela está lá esperando você terminar de trabalhar para dar atenção a ela.
Suporte real seria ela assumir todas as cargas logísticas da sua vida para que você pudesse focar 100% na guerra sem cobrar tempo de qualidade em troca. Mas o suporte moderno é condicional. É um suporte que cobra taxa de administração. Eu te apoiei quando você não tinha nada. É a frase clássica usada para justificar a apropriação do tudo quando você vence. Mas analise friamente. O apoio foi técnico, estratégico, financeiro ou foi apenas estar lá? Porque estar lá consumindo oxigênio e recursos enquanto você sangrava no campo de batalha não é suporte, é coparticipação passiva. E quando as coisas ficam realmente difíceis, quando o dinheiro acaba de verdade, quando a depressão bate, a tal rede de suporte muitas vezes se dissolve como fumaça. A hipergamia não espera o perdedor se reerguer, ela busca o próximo vencedor. A conta que te escondem é que você paga antecipadamente por um seguro, o tal suporte, que na hora do sinistro real, na hora da falência, da doença ou da fraqueza, frequentemente se recusa a pagar a indenização. Você pagou prêmios mensais de dedicação e dinheiro por uma apólice de lealdade que é cancelada unilateralmente no momento em que você se torna um passivo, em vez de um ativo. A matemática fria dos juros compostos do tempo. Vamos fazer um cálculo que vai te dar náuseas. Se você gasta em média 20 horas por semana com a manutenção do relacionamento, discussões, passeios obrigatórios, dramas, telefone, mensagens, tempo improdutivo juntos, são 1.000 horas por ano. Em 10 anos, são 10.000 horas. A regra de Malcolm Gladwell diz que são necessárias 10.000 horas para atingir a maestria em qualquer campo. Ou seja, a cada década de relacionamento normal, você sacrificou uma maestria completa. Você poderia ter se tornado um mestre em investimentos, um poliglota, um atleta de elite, um especialista em sua área. Você pegou essa maestria e a jogou no lixo do tempo emocional. E o pior, o tempo não volta. O dinheiro você pode recuperar, com dificuldade, mas os anos dos seus 30 aos 40, ou dos 40 aos 50, esses se foram. Eram os anos de maior potência cognitiva e física combinadas. Você investiu em um projeto falido chamado Nós, quando deveria ter investido no projeto Eu. A riqueza é resultado de foco concentrado ao longo do tempo. O relacionamento é, por definição, a diluição desse foco. É a divisão da sua atenção. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a sua missão de vida e enriquece, ou você serve às necessidades emocionais da sua parceira e empobrece, ou estagna. Tentar fazer os dois é a receita para o burnout e para a mediocridade em ambas as áreas. A conta real é a excelência que você nunca atingiu porque estava ocupado demais sendo um bom mocinho doméstico. O mundo premia a excelência, não o bom mocinho doméstico. A armadilha do provedor beta. Existe uma transição sutil que ocorre em relacionamentos longos. No início, você era o amante, a aventura, o desejo. Com o tempo e com a pressão financeira, você se torna o provedor. A paixão sexual diminui, mas a exigência financeira aumenta. Você se torna o que a Menosfia chama de beta bucks, ou dinheiro beta. Você está pagando o preço premium por um produto que já não tem qualidade. Você está financiando o estilo de vida de uma mulher que não te olha mais com desejo, mas com expectativa de pagamento. É a prostituição institucionalizada e socialmente aceita, mas com um contrato de exclusividade apenas para você pagar, não necessariamente para receber. Você se torna a infraestrutura da vida dela, invisível como o encanamento ou a eletricidade, só notado quando falha. Se você para de prover, o caos se instala. Se você prover, é apenas sua obrigação. Essa posição é a morte da alma masculina. Você trabalha para ser amado, mas é apenas usado. E financeiramente isso é devastador, porque você não tem alavancagem de negociação. Você não pode ameaçar cortar o fornecimento sem explodir a família e perder metade, vide ponto 9. Você está refém da sua própria responsabilidade. A conta real aqui é a sua dignidade. Quanto custa a sua dignidade? Quanto custa saber que você é valorizado apenas pelo que o seu cartão pode passar e não por quem você é? Esse é o preço da alma que o namoro moderno cobra do homem que aceitou a narrativa do provedor feliz sem questionar a reciprocidade do desejo. A falência emocional precede a financeira.
Antes de sua conta bancária ir para o vermelho, sua conta emocional já estava negativa há anos. A depressão masculina, muitas vezes causada pela sensação de aprisionamento e falta de propósito, substituído pela agenda dela, é um fator massivo de destruição de riqueza. Homens deprimidos não inovam. Homens exaustos emocionalmente não negociam bem. Homens castrados psicologicamente não pedem aumento e não fecham grandes contratos. A sua vibração, a sua energia vital é o seu maior ativo. Quando ela é sugada diariamente por microagressões, por cobranças passivo-agressivas e pela sensação de nunca ser o suficiente, sua capacidade de gerar riqueza colapsa. Você opera no modo de sobrevivência, não no modo de criação. A conta real inclui os milhões que você não ganhou porque estava mentalmente em neblina. Inclui as promoções que você perdeu porque não tinha energia para lutar por elas depois de uma noite de briga. Inclui os negócios que você não abriu porque sua autoconfiança foi minada por anos de críticas sutis dentro de casa. A mulher tem o poder de ser a musa ou a medusa. A musa inspira, a medusa petrifica. A maioria dos homens modernos vive com uma medusa que petrifica sua vontade de potência, transformando-os em estátuas de pedra que apenas seguram a estrutura da casa, incapazes de se moverem em direção ao seu destino glorioso. Chegamos a um ponto de inflexão. Você está começando a ver a matriz. Está vendo os números vermelhos escorrendo pela tela da sua vida. Isso não é para te deixar amargo, é para te deixar astuto, é para te armar. A verdade é uma pílula difícil de engolir. Ela rasga a garganta, mas ela cura a cegueira. Se você está conseguindo enxergar através da neblina agora, se este vídeo está te entregando a clareza brutal que a sociedade te negou por décadas, deixe seu like. Não faça isso por vaidade minha, mas faça como um sinal, um farol para que este algoritmo leve esta verdade a outros homens que estão perdidos na tempestade, pagando contas que não deveriam ser deles. O seu like é um ato de solidariedade masculina. É você dizendo, eu vejo a armadilha e vou ajudar outros a vê-la. Vamos levantar esse véu. A conta real é alta, mas o preço da ignorância é a sua vida inteira. Continue comigo, porque agora vamos falar sobre como reverter o fluxo desse rio e estancar a sangria. A recuperação dos recursos, o Monk Mode. A única maneira de sair desse buraco, seja você solteiro agora ou tentando consertar um relacionamento, é o egoísmo estratégico. Você precisa fechar a torneira. Você precisa redirecionar o fluxo de recursos, tempo, dinheiro, atenção, de volta para você. Isso significa dizer não. Significa suportar o desconforto de ser chamado de pão duro ou egoísta. Significa investir em si mesmo com a mesma ferocidade com que você investia nela. Quando um homem entra em Monk Mode, ele se torna perigoso. Ele corta o ruído, ele para de tentar impressionar, ele começa a acumular. A conta bancária começa a subir porque os ralos foram fechados. A energia volta porque não é mais dispersada. Se você está saindo de um relacionamento, veja isso não como uma perda, mas como uma liberação de capital. Todo aquele dinheiro do jantar, do presente, da viagem, da manutenção, agora é seu. É capital de giro para o seu império. A vingança filosófica não é fazer mal a ela, é fazer um bem extraordinário a si mesmo. É ficar tão rico, tão forte e tão independente que a ausência dela se torna irrelevante. A conta real que elas não querem que você descubra é o quão poderoso você fica quando para de financiá-las. A solidão masculina não é triste, ela é lucrativa. Ela é o solo fértil onde a grandeza cresce sem ervas daninhas para sufocá-la. Retome o controle do seu talão de cheques e você retomará o controle do seu destino. O teste da pobreza. Se você ainda está em dúvida se o imposto vale a pena, faça um experimento mental, ou real se tiver coragem. Imagine que você quebrou. Imagine que a torneira secou. O que acontece com o amor? A sabedoria popular diz que, quando a falta de dinheiro entra pela porta, o amor sai pela janela. Isso é uma lei física das relações modernas. A lealdade feminina é, em sua vasta maioria, pragmática. Ela é leal à sua capacidade de segurança e status. Remova isso e você verá a verdadeira face da pessoa que dorme ao seu lado. Isso é cínico? Talvez. Mas é melhor ser um cínico rico e preparado do que um romântico falido e surpreso.
A conta real inclui o prêmio de risco que você deveria estar cobrando por essa volatilidade. Você está investindo em um ativo, o relacionamento, que tem correlação positiva total com sua renda. Se sua renda cai, o ativo se desvaloriza ou te abandona. Isso é um péssimo hedge, proteção de investimento. O homem sábio diversifica. Ele não coloca toda a sua estabilidade emocional e propósito nas mãos de alguém cuja lealdade é condicional à performance dele. Entenda, você é amado pelo que você fornece, não apenas pelo que você é. Aceite essa brutalidade e use-a para se libertar da culpa. Se o contrato é de performance, então trate-o como um negócio. E em um negócio você corta custos desnecessários e maximiza o lucro. Pare de romantizar quem te vê como um plano de previdência privada. A fortaleza da solidão como superpoder financeiro. A sociedade demoniza o homem solitário porque ele não consome como o homem casado. Ele não precisa da casa grande, dos móveis caros, das roupas de marca para impressionar, das viagens de pacote turístico. O homem solitário e focado é uma falha na matriz do consumismo. Ele é livre. A verdadeira riqueza é a liberdade, e a liberdade máxima é não precisar de ninguém para validar sua existência. Quando você abraça a solidão não como um castigo, mas como uma estratégia de acumulação de poder, a conta se inverte. Você passa a cobrar do mundo em vez de pagar a ele. Você se torna a fonte. Nietzsche falava do Übermensch, aquele que cria seus próprios valores. Financeiramente, o Übermensch é aquele que não se submete à inflação de estilo de vida imposta pelo imperativo feminino. Ele vive abaixo de suas posses para construir um poder que está acima da compreensão comum. Ao rejeitar o roteiro de namorar, casar, gastar, morrer, você hackeia o sistema. Você escapa da fazenda de humanos onde homens são ordenhados até a exaustão. Sua conta bancária se torna sua munição. Sua propriedade se torna seu reino inexpugnável. A mulher certa, se ela vier, virá para somar a um império já construído e blindado, onde ela é convidada, não sócia majoritária com poder de veto. Você inverte o polo de poder. A cerimônia de integração, aceitação da realidade transacional. Respire fundo. A raiva que você sentiu ao longo desse vídeo é boa, é combustível, mas ela precisa se transformar em frieza estratégica. A verdade final é que o namoro, como vendido pela Disney e Hollywood, é uma fraude financeira e emocional. Aceite que as relações são transacionais, sempre foram, desde as cavernas. Ela troca fertilidade e beleza, que depreciam com o tempo, por segurança e recursos, que você deve fazer apreciar com o tempo. O problema é que você foi ensinado a dar tudo em troca de amor, etéreo, e não a negociar a transação. Agora você sabe, a venda caiu dos seus olhos. Você não é mais o provedor ingênuo, o pagador de contas feliz. Você é um homem que entende o custo de cada eu te amo. Você entende que sua atenção é moeda, seu tempo é ouro e sua energia é petróleo. Você não vai mais desperdiçar esses recursos. Se você decidir se relacionar novamente, será sob novos termos. Termos de clareza, proteção patrimonial e reciprocidade real. E se decidir caminhar sozinho, saberá que não é por falta de opção, mas por excesso de sabedoria. Você recuperou a chave do cofre, a conta foi auditada e a fraude foi descoberta. Você não é mais vítima do sistema, você é um observador armado e perigoso. Este é o pacto final. Você chegou ao fim deste dossiê. A maioria desligou nos primeiros minutos porque a verdade queima a pele dos fracos. Mas você ficou. Você é o sobrevivente cínico que se recusa a ser enganado novamente. Leve esta clareza como um escudo. Quando a solidão bater, lembre-se do custo da companhia errada. Quando a tentação de gastar para impressionar surgir, lembre-se do império que você está deixando de construir. Você agora detém o conhecimento proibido sobre a economia das relações. Use-o. Construa sua riqueza em silêncio. Fortaleça seu corpo e sua mente. Torne-se tão formidável que nenhuma taxa de relacionamento possa te quebrar novamente. Deixe seu like como um selo de que você entendeu o jogo e não será mais uma peça no tabuleiro delas. Comente abaixo qual foi a sua maior descoberta, qual imposto você pagou sem perceber e inscreva-se para nunca mais andar sozinho na neblina. Estamos construindo uma legião de homens livres e ricos.
Bem-vindo à realidade. Fique com Deus e até o próximo vídeo.